Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tawane e seja bem-vindo ao meu canal de colorir. Hoje eu vim aqui trazer uma coisa que vocês me pediram muito. Na verdade, eu perguntei, né, se vocês queriam que eu trouxesse e muitas pessoas me responderam dizendo que queriam sim. E essa coisa é o fundo cascata. No vídeo de coloridos do outro mês, eu mostrei esse colorido aqui e falei que esse fundo aqui é o fundo de efeito cascata. E eu sei que muita gente acha bonito, mas tem dificuldade de fazer. Embora assim, só olhando a gente já imagina, né, como que ele é feito, mas na hora de fazer surgem algumas dúvidas. Então eu achei que seria bem legal eu trazer aqui para vocês. Lembrando que essa ideia não é minha, tá, gente? A primeira vez que eu vi esse fundo foi num vídeo da Carol Pafiadashi. Eu também não sei se a ideia original é dela, mas eu tô falando de onde eu tirei a ideia, tá? Então, eu queria deixar claro aqui que eu deixo os créditos para Carol e eu vou reproduzir o que eu aprendi com ela. Trouxe aqui para vocês dois coloridos que eu fiz e apliquei esse fundo, que são esses daqui. Esse colorido é desse livro aqui da Johanna, que é o Eve. E esse daqui é um livro da Hannah Carson, que é esse daqui, ó. O Magical Doll. Então, por que eu fiz questão de mostrar aqui pra vocês? Para explicar algumas coisinhas. Esse fundo cascata não é em todo tipo de desenho que ele vai ficar bom. Às vezes ele até pode ficar bom, mas vai dar muito mais trabalho se tiverem obstáculos no meio do colorido, digamos assim. Então, sempre que eu vou usar esse fundo, eu tento pegar desenhos onde o desenho tá centralizado e o fundo tá mais livre para eu aplicar o efeito, que é o caso desses dois desenhos. Sempre que eu faço esse fundo, é seguindo essa orientação. Claro que você pode fazer no desenho que você quiser, mas, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu acho algum outro aqui, ó. Esse desenho aqui, por exemplo, imagina como vai ser difícil ir passando por esses elementos para ir seguindo com a reta. Então, eu acho que esse tipo de desenho não é o indicado, mas fiquem à vontade para fazer onde vocês quiserem, tá bom? Então, aqui são os exemplos que eu trouxe e vou mostrar agora quais são os materiais. A gente tem duas opções de materiais para fazer esse fundo, que são elas. Esses lápis aqui, que são multicoloridos, o que isso significa, né? Na mina do lápis, vai ter mais de uma cor. Então, conforme você vai girando o lápis, ele vai te trazendo novas cores. Eu tenho esse daqui, que é o da Faber-Castell, que é o lápis misturinha. Eu tirei da caixa e coloquei num estojinho. Tenho esse daqui, que é um da Norma. Aqui, ó, no corpinho dele, vem as cores. Vem tudo misturadinho, né? E mostra quais são as cores que tem na mina. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, como é tudo colorido, tá vendo? Então, conforme o lápis vai passando pelo papel, ele vai deixando todas essas cores. E quanto mais você girar o lápis, mais cores você vai ter no trabalho. Então, eu tenho essa daqui, essa da Faber, e tenho dois lápis avulsos, que são da Cis. Olha aqui, ó, como que é a mina, tá vendo? Tem várias cores. Esse daqui traz 4 cores num lápis só. Muito legal. Então, gente, essas aqui são as opções mais fáceis. Eu sei que tem outros produtos desse no mercado, tem até linha profissional, enfim. Não importa o que você tiver aí na sua casa, eu acredito que vai dar certo, mas só faz um teste antes num papel para ver se as cores realmente vão combinar com o que você planejou para o restante do colorido, porque o fundo tem que estar em harmonia com o desenho. Então, se você não tem nenhum desses lápis ou nenhuma outra opção de lápis que tenha várias cores, dá para fazer com um lápis normal. E vou mostrar para vocês desenhos que eu já fiz dessa forma. Os que eu fiz foram esses daqui, ó. Esse daqui eu usei só aqueles lápis da caixinha tons pastel da Tris. Vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Eu usei tons de roxo e rosa e fui intercalando.
E o outro é esse daqui que eu mostrei, né, no comecinho do vídeo. Eu usei tons de cinza e um pouquinho de preto. Vou confessar para vocês que fazer com os lápis comuns dá mais trabalho. Porque o lápis multicolorido, você vai usar um lápis só e vai ter aí várias cores como resultado. Mas as duas formas dão certo, vocês podem ver pelos coloridos. A única diferença é que essa forma aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu vou ensinar as duas formas para vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar qual é o colorido que a gente vai fazer o fundo, que é este daqui, ó. Ele tá assim solto porque é daquele livro em PDF que eu fiz o review aqui pra vocês. É o livro da Débora, do Instagram Como Colorir. E eu tava doida pra pintar esse daqui, embora não seja o meu signo, eu achei esse muito lindo, romântico, delicado. Enfim, vamos ver o que vai dar. E as cores que eu escolhi pra fazer esse fundo foram essas daqui, ó. Escolhi essa cor aqui do lápis misturinha da Faber, que é o Pedra. Ele basicamente tem tom de cinza e de azul, acho que vai ficar legal. E para os lápis comuns, né, para quem não tiver esse outro, eu escolhi essas cores aqui, ó. É da linha Eco, da Faber-Castell, e eu peguei o azul cobalto, o azul e o cinza azulado. Só que aí, gente, como que eu vou fazer? Como esse daqui já é o meu desenho mesmo, e eu pretendo, né, não só fazer pro vídeo, mas finalizar ele e deixar comigo, então, nesse daqui eu vou usar o lápis da Faber, o misturinha, e num papel à parte eu vou mostrar pra vocês como que dá pra fazer a mesma coisa com os lápis comuns, tá? Então, os materiais que a gente vai precisar é o lápis aí que você escolher, seja esse aqui que tem várias cores, ou sejam várias cores de um lápis comum. Além disso, a gente vai precisar de régua, que vai ser quem mais vai trabalhar aqui nesse vídeo, e também um apontador, porque é imprescindível que a ponta sempre esteja fininha para dar um efeito bem bonito, tá? Então, dá pra ver aí que são bem poucos materiais e dá um efeito muito legal. Eu vou começar mostrando como que faz com esses lápis comuns numa folha à parte, que vai ser uma folha sulfite comum, tá bom? Então, vamos começar. Como eu disse pra vocês, eu vou fazer numa folha à parte, mas a técnica é a mesma, tá, gente? Aqui eu fiz um círculo simulando como se fosse o desenho de um livro qualquer, tá? Só pra vocês entenderem como que vai ser quando chegar perto do elemento do desenho, que a gente não vai passar com a linha pelo desenho, né? A gente para antes. Então, eu queria mostrar pra vocês como que faz isso. Uma coisa que eu vejo que as pessoas erram muito fazendo esse fundo é que a linha começa retinha e vai chegando uma parte que ela não fica mais certa. Ela começa a entortar e vai ficando meio assim, sabe? Ao invés de ficar assim. Então, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço que ajuda demais a me guiar e a não deixar as linhas tortas. Então, a régua aqui vai começar a trabalhar e eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, né, com a régua na parte de cima e vou fazer algumas medidas aqui, ó. Tô vendo que essa minha folha, ela tem 21 centímetros. Então, eu vou fazendo aqui intervalinhos de 2 em 2 centímetros. Eu sei que não vai dar certinho, porque é uma medida ímpar, né? Mas não tem problema, aqui no fim a gente faz de 1. Então, eu vou fazendo só pontinhos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. E vou também fazer isso aqui embaixo. Vocês já vão entender por quê. Pronto, já fiz aqui as minhas marcações e agora eu vou fazer as minhas primeiras linhas. Como que eu faço? É importante que você esteja com uma régua grande para você conseguir fazer isso e ter uma continuidade. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui minha primeira marcação, que foram os primeiros 2 centímetros, e eu vou fazer isso aqui, ó. A minha folha, ela mede quase 30 centímetros, não chega a 30. Então, metade disso é 15. Eu vou querer que um espaço fique em branco
entre as linhas, eu não quero que elas sejam contínuas. Então, como metade disso aqui é por aqui, eu vou deixar um pouquinho em branco. Então, eu sei que a minha primeira linha vai morrer mais ou menos aqui e a outra mais ou menos aqui. Então, agora eu venho com a régua, segurando sempre muito firme, porque ela não pode correr, porque aí vai ficar feio. Então, a gente começa aqui com a ponta bem afiada, começa lá em cima com um lápis bem forte e a gente vai suavizando a cor do lápis até chegar aqui no ponto onde eu quero que a linha termine. Então, ó, vamos lá. Comecei aqui e vou deixando a mão leve até chegar onde eu quero que acabe. Aqui embaixo, eu faço a mesma coisa. Olha só como ficou. Tá vendo? A primeira não dá pra ter uma noção de como vai ficar, mas vocês vão vendo que no conjunto vai dar super certo. Vou fazer isso com as demais, lembrando que as outras, a reta, ela não vai morrer aqui, né? Ela vai seguindo aqui o desenho. Então, quando eu ver que tá chegando perto do desenho, eu deixo a linha morrer um pouquinho antes de chegar nele, pra ficar esse espaço em branco que eu quero. Eu fiz aqui, né, as linhas que vão me guiar, e agora vai ficar muito mais fácil de fazer. Como vocês viram, a gente vai usar 3 cores diferentes. Então, o que eu faço agora? Eu vou fazendo bem aleatoriamente riscos com cada uma das cores. Eu prefiro primeiro fazer tudo com cinza, depois tudo com azul claro e depois tudo com azul cobalto. Mas vocês podem fazer como vocês acharem melhor, tá? Como esse aqui não é o desenho principal, né? Nem é um desenho, na verdade, eu vou fazer uma pequena parte para vocês verem como funciona. E o outro lá eu vou fazer inteiro. Mas o princípio é o mesmo, tá? Então, vou pegar aqui o lápis cinza e faço o seguinte. Ó, eu venho aqui e é bem aleatório mesmo, tá, gente? Não tem uma regra. Aí, você vai fazendo como você achar melhor, porque depois vão vir outras cores preenchendo isso daqui. E é aí que a magia acontece. E também não é porque eu tô aqui com o cinza que depois eu não posso voltar com ele em espaços que ficaram vazios, porque sempre fica. Então, agora eu vou vir com o outro azul. E vou indo nos espaços que eu deixei em branco. Gente, olha como que fica legal. Tá vendo? Sem ser lápis misturinha. Então, não tem desculpa pra não fazer. Vocês viram, né, que eu primeiro fiz tudo com cinza, depois tudo com tom de azul, depois tudo com outro tom de azul e finalizei com o cinza. Indo em partes que eu achei que ainda estavam muito branquinhas, com espaços vazios. Mas se você achar que fica legal esse efeito com espaços em branco, não tem problema, gente, também fica bem legal, tá? É muito aí do gosto de cada um. E lembrando que fazer essas retas iniciais são muito importantes, porque é muito mais fácil você manter as linhas retas num espaço menor. Tá vendo? Ó, um espacinho aqui de 2 centímetros, dificilmente você vai deixar a reta torta.
Mas se você tem dificuldade, faz um espaço menor ainda, de 1 centímetro, por exemplo. O importante é ficar retinho, porque isso faz toda a diferença. E outra coisa também que faz o efeito ficar incrível é quando chegar aqui no finzinho da reta, você deixar o lápis bem levinho para dar esse efeito aqui, ó, de que a cor tá indo embora, tá vendo? Que ela tá ficando mais clarinha e, consequentemente, o risco fica mais fraquinho. É isso que deixa muito mais legal. Outra coisa bem legal também que dá para fazer usando essa técnica é tentar fazer um efeito madeira. Nesse desenho aqui tinha essa mesa, né? Essa escrivaninha, e eu queria fazer madeira, só que sem ter que fazer aqueles veios, fazer tudo aquilo, sabe? Fica muito bonito, mas eu não tenho muita paciência. Então, eu peguei o lápis misturinha, que é esse daqui, ó. O Terra, que já tá até pequeno de tanto que eu usei. E aí, eu fui fazendo a mesma coisa, gente. Fui fazendo os risquinhos. E a única diferença é que eu não fui deixando o risco morrer. Eu fui seguindo ele. Por isso que eu disse pra vocês que quando tem esses obstáculos, é mais difícil de fazer. Mas não fica feio. Trouxe aqui pra vocês verem que não fica feio, só fica um efeito diferente. Então, se você pegar tons aí de marrom, bege, eu acho que também dá muito certo para fazer um efeito madeira. E se você tiver os lápis misturinha da Faber, essa cor aqui, que é o Terra, dá muito certo. Agora, vamos para o desenho de peixes. Já voltei aqui, né, com esse desenho e com as linhas, né, que eu uso para me orientar prontas. Dessa vez, eu fiz um intervalo de 1,5 centímetros, que eu acho que vai ficar melhor ainda do que de 2. Eu tive que colocar o desenho aqui numa prancheta, porque como é um desenho avulso e a mesa é um pouquinho texturizada, eu fiquei com medo de ficar marca. Então, isso também é bem importante, tá, gente? Coloca alguma coisinha por baixo. E peguei também uma reguinha de 15 centímetros, porque como eu já fiz essa parte aqui que eu precisava da régua de 30, e agora eu tô com a prancheta, que tem essa parte aqui, então, eu acho que vai ser melhor fazer com a de 15. E agora, gente, com esse lápis aqui, que é o misturinha, é 1000 vezes mais fácil. Porque você não vai precisar ficar trocando de lápis e ficar pensando qual cor vai onde, e ficar equilibrado e etc. Então, com esse aqui é muito fácil, porque o lápis vai fazer o nosso trabalho. Então, é só ir riscando daquela forma que eu expliquei, se atentando para não passar pelas partes do desenho e deixar a linha ir morrendo e ficando fraquinha. Por isso também, gente, que é muito importante a ponta tá sempre afiadinha, para esse final aqui da reta ficar o mais delicado possível, tá? Então, bora começar. Eu nunca começo pelos cantos porque eu acho mais difíceis. Então, eu vou começar, ó, por aqui mesmo. E é o mesmo processo, gente. Risca, 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 e assim vai. Se você tiver com esse lápis como eu, tenta ir girando o lápis, porque o efeito vai ficar mais legal. E também, vocês vão ver que quando eu tirar a régua, vão ter alguns espaços em branco, que a gente vai vir e reforçar. Olha só, já deu um efeito bem legal. Mas aí, depois, eu tenho que voltar com o lápis e ir preenchendo onde tá branquinho. Vou voltar aqui pra vocês verem como fica. Fiz aqui essa primeira parte e olha como fica bonito, gente. Esse lápis é excelente para fazer isso. Então, agora eu vou fazer o restante para vocês verem como que fica o resultado final. Bom, gente, acabei! Dá um trabalhão, mas fica muito legal, né? Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de fundo. Eu queria pedir desculpa para vocês que eu não consegui gravar todo o processo enquanto eu fazia o fundo,
porque quando eu gravo fica um tripé entre o desenho e onde eu tô. Então, seria muito difícil fazer tudo isso e gravar ao mesmo tempo. Mas eu consegui gravar, né, uma parte. Todo o restante eu fiz fazendo da mesma forma, então não tem segredo, tá, gente? É tudo igualzinho. E tem algumas coisas que eu queria falar sobre o fundo. A primeira delas, que é muito importante, que se você não for usar esses lápis, né, que tem várias cores da mina, é importante que vocês usem um lápis que seja mais seco. Aqueles lápis muito macios não dão muito certo para fazer esse tipo de efeito, tá? Então, por exemplo, Faber-Castell, né, o comum, é muito bom para fazer. O Super Soft já não é tão bom. Aquele Ragtime é muito bom. O Multicolor é muito bom, Crayola. Enfim, esses lápis que são mais durinhos, tá? Outra coisa que eu queria falar também é que se você for fazer com lápis misturinha, esteja ciente que ele vai ficar bem menor do que no começo do colorido. Vejam só o tamanho que o meu ficou. Ele não tava grande, né? Ele já tava ali indo pra metade, mas agora ele tá bem pequenininho. Então, se for um lápis aí que vocês gostam muito, estejam cientes que ele vai ficar bem pequeno. Se você usar os lápis comuns, ele não vai ficar tão pequeno porque você vai estar usando mais de uma cor. Então, você vai equilibrar ali o gasto do lápis. E uma última coisa que eu queria falar é que quanto mais irregular ficam aqui as finalizações, né, das linhas, mais bonito fica. Se você fizer tudo retinho, não vai dar esse efeito cascata, tá? Então, eu acho que são essas coisas que eu tenho pra dizer. Eu vou terminar de colorir o desenho, mas aí já foge da proposta do vídeo. E vou deixar no fim do vídeo como que ele ficou todo colorido, tá bom? Também queria dedicar esse colorido aqui à minha amiga Vivi, que é do signo de Peixes, e eu espero que ela goste. Então, é isso, gente. Paguei essa dívida com vocês. Vocês me pediram muito e eu espero que tenha ficado bem explicado e que vocês não fiquem com medo de fazer, hein? O primeiro nunca sai lá essas coisas, mas dá uma testadinha num papel à parte para vocês pegarem confiança, né, com os traços e vocês vão ver que não é difícil, tá bom? Se fizer, me conta aqui nos comentários ou me manda um e-mail que eu vou adorar saber e ver se vocês puderem me enviar o colorido, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Curte o vídeo se você gostou e compartilha com a galera que gosta de colorir. Fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!